Uma paradinha aqui no nosso som, né? Já deixei falado na aula passada. Vamos aparecer aqui, ó, tá aqui ela. Opa, deixa eu aparecer aqui pelo meio, só para afastar um pouquinho. Deixamos já aqui, né? Dessa maneira que a gente montada a ideia que a gente precisa saber com relação ao arranjo e à combinação, né? Estão lembrados dessa história? Se a gente olhar para cá, é aquele caso. Eu escolho um determinado resultado, mudo a ordem desse mesmo resultado. Eu não posso alterar, senão logicamente vai dar um resultado diferente. Mas a ideia é esse mesmos valores. Eu escolhi I, A, O, troquei a ordem, gerou o O, A, I, mesmos valores, mas em posições diferentes. Isso é o mesmo resultado diferente? Resultado diferente, arranjo. Por outro lado, olhando para cá da nossa salada, eu escolhi 3 frutas: banana, maçã e abacaxi. Troquei a ordem dessas mesmas frutas. Tenho a mesma salada, uma salada diferente? Mesma salada. Se é mesma salada, então eu tenho combinação. Perfeito, tchutchuquinha da melhor qualidade. Bom, pensando nisso, vamos para cá. Pensando nisso, agora nós já falamos, né? Que pronto, já descobri agora o que é que eu, como é que eu diferencio o arranjo da combinação. Que é que a gente vai precisar fazer agora? O cálculo, logicamente. Né? Não adianta só a gente saber se é arranjo ou combinação se a gente não sabe fazer o cálculo, tá certo? Só que antes da gente começar, da gente aprender a fazer o cálculo, a gente precisa dar uma olhadinha. Vamos lá no nosso material, que deve estar à disposição de vocês já aí da aula 23. Vamos dar uma olhada, ó. Eu tenho exatamente aqui falando um pouquinho sobre fatorial. Sobre fatorial. Tá aqui. Deixa eu ver como é que tá a visão aqui para vocês. Olha o que é que diz. Vou aparecer aqui em cima. Pronto. Olha o que é que diz aqui, fatorial. Daqui a pouco a gente vê nessa formulazinha que vocês estão vendo aqui do lado. Fatorial de um número n é sempre o produto de todos os seus antecessores, incluindo a si próprio e excluindo o zero. Tem um exemplo aí, no caso, a representação é contra sinal de exclamação. E eu tenho, se eu quero o fatorial de 7, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, que é 840. Se eu quiser, por exemplo, fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu quero fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o conceito de fatorial, um conceito bem tranquilo que a gente vai precisar utilizar. Perfeito? Pronto. Sabendo disso, agora a gente vai aprender a calcular como é que a gente vai trabalhar com o arranjo, como é que a gente vai trabalhar com a combinação. Vamos lá para a nossa telazinha aqui. Deixa eu voltar para o meu cantinho aqui e sumir rapidinho. Volto já, tá? Bom, vamos apagar aqui a nossa telazinha para que a gente possa partir para falar um pouquinho, né, desse caso. Vou ver se eu consigo apagar só até aqui. Pronto, olha que beleza. Pronto, vamos continuar com essa ideia aqui de arranjo e combinação para gente. Então, se por acaso a questão... Falta mudar a cor. Se a questão me traz arranjo, eu calculo da seguinte maneira: arranjo de n PAP, isso é n fatorial sobre n menos p fatorial, tá? Por exemplo, no nosso exemplo que a gente fez das placas, o exemplo das placas, eu faço arranjo. Quantas letras eu tinha? 5. Para escolher quantas? 3. Pronto. É o que? 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Isso vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. Olha a ideia agora. 5 fatorial é quem? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 2 fatorial é 2 vezes 1.
5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 2, 60. O que é que isso quer dizer, meu povo? Quer dizer que, naquele nosso caso, tendo as 5 letras, escolhendo 3 letras para nossas placas, existem 60 maneiras diferentes de eu ter essas placas. Perfeito? Guarda aí, vamos dar uma olhada agora no outro caso. Qual é o outro caso agora? Quando eu tenho combinação. Quando eu tenho combinação, trocar um pouquinho, vai ser combinação de N, P a P. Isso tudo no material de vocês, tá? Vai acompanhando aí, ó, N fatorial, P fatorial vezes N menos P fatorial. De novo agora, o exemplo da nossa salada. Das nossas saladas. Eu tenho quem? Combinação de 5, 3 a 3. É 5 fatorial, 3 fatorial, vezes 5 menos 3, tá, né? 5 menos 3 fatorial. Isso vai ser quem? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 3 vezes 2 vezes 1, vezes 5 menos 3, 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Já fizemos, né? 5 fatorial é 120, só que agora eu tenho 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 120 dividido por 12, 10. Ou seja, naquele nosso casinho, deixa eu ver se vai ficar melhor lá em cima. Naquele nosso caso em que eu tenho a salada de fruta com 5 frutas para escolher 3, existem 10 maneiras de eu montar essa salada. E aqui está a grande sacada da história. Veja, eu tenho a mesma quantidade N para escolher a mesma quantidade P, quando é arranjo dá 60, quando é combinação dá 10. Por isso que é tão importante a gente decidir. Lógico, tem que fazer todos os cálculos. Porém, se você pode até saber fazer os cálculos, mas se você não souber diferenciar o arranjo e a combinação, morreu Maria Preá, the house is down, a casa cai. Você tem que saber, antes de tudo, definir se a gente vai trabalhar com arranjo, se a gente vai trabalhar com a combinação. Aqui cabe um tete-a-tete rapidinho aqui pra gente, pessoal. Veja, nós já colocamos isso e vamos agora fazer aquela recapitulação. Eu tenho, cheguei, questão análise combinatória, peguei um determinado exemplo e vi, é arranjo ou é combinação. Valores, escolho um valor qualquer, mudo a ordem desse resultado. Se der um valor diferente, se der um novo resultado, eu trabalho com arranjo. Se der um resultado, mesmo resultado idêntico, eu tenho uma combinação. Com um detalhe agora, sempre que eu tiver uma questão de arranjo, eu posso trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Sempre quando eu trabalhar com o arranjo, eu posso também trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Sai do MEI PH, sai do MEI PH, sempre. Veja que a minha setinha, por mais mal feita que seja, ela tem sentido único, ou seja, eu nem sempre, quando eu tenho princípio fundamental da contagem, eu posso resolver por arranjo. O caminho é esse, tá certo? Se eu tenho um arranjo, posso resolver também pelo princípio fundamental da contagem. Perfeito, meu povo? Tranquilidade, pronto. O que a gente precisa relacionado, a arranjo e combinação é isso. O que vale agora é o nosso treino e a gente vai dar algumas dicasinhas para vocês nesse meio do caminho. Vamos lá? Vamos lá no nosso material
de exercícios, aliás, nas questões que estão aí na aula 23, vamos dar uma olhada no exemplo 44. Aparecer aqui baixinho aqui, olha só. Com relação à contagem e combinatória, julgue o item seguinte. Considerem que para a final de uma determinada maratona tenham sido classificados 25 atletas que disputarão uma medalha de ouro para o primeiro colocado, uma medalha de prata para o segundo colocado e uma medalha de bronze para o terceiro colocado. Dessa forma, não havendo empate em nenhuma dessas colocações, a quantidade de maneiras diferentes, análise combinatória, de premiação com essas medalhas será inferior a 10 mil. Pronto. Maneiras diferentes me leva à análise combinatória. Daí eu penso o seguinte: bom, quantas pessoas, quantos atletas vão estar disputando? 25. Meu N igual a 25. Perfeito. Para escolher quantos, quero escolher o primeiro, o segundo e o terceiro colocados. Para escolher 3. N igual a 25, P igual a 3. A pergunta que não quer calar é: arranjo ou combinação? Vamos lá. Olha só, meu povo, e agora? Eu tenho 25 para escolher 3. Vamos imaginar um resultado. Eu tenho Kerginaldo em primeiro, eu tenho Geonovaldo em segundo, eu tenho Melquíades em terceiro. É uma colocação. Os nossos atletas, nossos 25 atletas, estão esses 3. Perfeito? Aqui, primeiro Kerginaldo, segundo Geonovaldo, terceiro Melquíades. Vou trocar a ordem desses. Vou ter agora o Melquíades em primeiro, o Kerginaldo em segundo e o Geonovaldo em terceiro. Pessoal, eu tenho mesmo resultado, um resultado diferente. Tem um resultado diferente. Veja que a cor da medalha mudou. Eu tenho um resultado. Um agora vai ser primeiro, o outro vai ser segundo, o outro vai ser terceiro. Então, neste nosso caso, eu tenho arranjo. Beleza demais. Vamos aqui para nossa telazinha em branco. Vamos aqui fazer uma limpezinha de novo. Agora eu vou apagar tudo agora. Pronto. Tchutchuquinha da melhor qualidade. Vamos lá. Então, exemplo 40, cadê a questão 44, né? 44. Nós vimos que o nosso N é 25, nosso P é 3, e nós vimos que no nosso caso vamos trabalhar com arranjo. Arranjo de 25, 3 a 3. Vai ser quem? 25 fatorial sobre 25 menos 3 fatorial. Isso vai ser 25 fatorial sobre 22 fatorial. Agora você quebrou a castanha, né, PH? Quando estava baixinho, estava até legalzinho, mas agora desse tamanho, como é que eu vou fazer 25 fatorial? Calma, a primeira dica da gente. Isso serve sempre para, tanto para arranjo quanto para combinação. Veja qual é a ideia. Eu tenho no meu numerador 25 fatorial. Quem será o 25? Vamos lá? 25 20 vezes 24, vezes 23, vezes 22. Opa! No denominador eu tenho 22 fatorial. Olha o que é que eu posso fazer para facilitar o nosso cálculo. Eu vou começar a desenvolver aqui o meu 25. 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 fatorial. Parei aqui. Não preciso seguir mais. Por quê? Porque no meu denominador eu tenho 22 fatorial. Tá aqui a primeira dica, tá? Você não precisa fazer esses cálculos todos. Normalmente você vai procurar. Nesse caso só tem 2, mas quando é combinação eu vou mostrar esse caso também, tá? Mas a ideia é o que? Você vai desenvolver o fatorial, que normalmente, que sempre o maior vai estar em cima, o nosso N sempre vai ser maior. Você vai desenvolver até o menor dos denominadores, no nosso caso só tem um, vai desenvolver até ele. Assim, eu posso fazer simplesmente isso aqui. Corta o 22 fatorial com o 22 fatorial,
ficando 25 vezes 24 vezes 23. Pronto. 25 vezes 24 dá 50 vezes 12 dá 600 vezes 23. 600. É isso mesmo. 50 vezes 23. 18 vai 1. 13. Com 2 zeros. 13.800. 13.800. A questão me fala que é inferior a 10.000, portanto, falso nesse primeiro exemplo. Perfeito, meu povo? Tranquilidade. Questãozinha para fixar o nosso conceito aqui bem tchutchuquinha da melhor qualidade. Certo? Belezinha? Vamos dar uma olhada agora no exemplo 45. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa tela de exercícios. Vamos dar uma olhada nessa questão do STF. STF 2013. Tem 2 aí, tá? Vamos bem devagarzinho, já vamos começar a evoluir aqui, meu povo. Olha só. A presidência de um determinado tribunal é apoiada por 6 assessorias. Para a chefia dessas assessorias foram indicados, no quadro permanente, 4 funcionários e 8 funcionárias, todos igualmente qualificados para assumir qualquer dessas chefias. Com base nas informações dos itens seguintes, a quantidade de maneiras distintas de escolher os chefes das assessorias entre as pessoas indicadas é inferior a 980. Então, olha só, acompanhe teus alfarrábios e vem aqui comigo. Veja, ele me diz que quantos funcionários ele tem igualmente qualificados, até para não ter erro. Ele tem, cadê? 4 funcionários, 4 homens e 8 funcionários, 8 mulheres. Ou seja, eu tenho 12. Eu tenho 12 funcionários para se trabalhar. Beleza. Daí eu penso, eu tenho 12, N igual a 12. Ele me pede para escolher os chefes das assessorias. Quantas assessorias eu tenho? 6. Eu tenho 12 pessoas. Ele não diz qual é o sexo, ele diz chefes. Então, tanto faz entre as pessoas indicadas, ou seja, tanto pode ser funcionário quanto funcionária, não tem problema. São 12 que eu devo escolher 6. Perfeito. Agora, N igual a 12, P igual a 6. Arranjo a combinação. Faz assim, lógico que você não vai pensar no resultado para 6, mas vamos pensar para 3. Digamos que ao invés de eu ter 6 assessorias, eu só tivesse 3 assessorias. Tá certo? Daí eu penso, pessoal, eu tenho que escolher os chefes dessas assessorias. Então eu vou pensar, o Reginaldo vai assumir uma assessoria, o João Novaldo vai assumir outra assessoria e o terceiro, o Melquiades, vai assumir a assessoria. Pronto, então eu tenho 12 para escolher 3 nesse exemplozinho da gente aqui, tá certo? Daí eu penso, se eu trocar a ordem desse pessoal, eu tenho arranjo ou combinação? Vamos imaginar, vou trocar a ordem, é o mesmo grupo. Mesmo eles mudando de posição, eu continuarei, digamos, com a mesma comissão. Se eu estou trabalhando com a mesma comissão, então é combinação. Tchan, 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 tchan. Vamos embora, vamos aqui para o nosso rascunho, tem até um espacinho aqui, deixa eu sumir um pouquinho aqui. Vamos lá. Nossa questão de número 45, cadê 45? Deixa eu me locar aqui, 45 branco. Pronto. Bom, ele me diz que tem, cadê? Deixa eu pegar aqui o meu acompanhamento. São 12, né? São 12 funcionários, sendo 8 mulheres e 4 homens, e ele quer escolher desses 12, 6. Vimos que nesse caso iremos trabalhar com combinação. Assim terei combinação, vou botar um pouquinho mais para cima para ganhar espaço. Combinação de 12 para escolher 6.
de 12 para escolher 6. Vamos embora, então. Eu tenho 12 fatorial sobre 6 fatorial vezes 12 menos 6, 6 fatorial novamente. Então, veja qual é a ideia que eu vou fazer agora. Vou pegar agora, desenvolver. Como no meu denominador os dois valores são iguais, a ideia é que eu tenho que desenvolver o 12 até o maior dos meus denominadores. Como os denominadores são iguais, eu desenvolvo até o 6. Perfeito? Vamos lá. Agora é só cálculo, ó. É 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, fatorial. Um dos fatoriais eu vou deixar parado e o outro eu vou desenvolver. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não precisa nem botar vezes 1, que é a mesma coisa. E agora eu vou começar a simplificar. Ó, corta esse 6 fatorial com 6 fatorial, sem contas ainda, tá? Ó, 6 vezes 2 dá 12. Corta o 12. Perfeito. Vou ver agora, ó. Eu tenho 10 dividido por 5 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, daqui me sobrou quem? Me sobrou 11 vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 7. Vamos melhorar isso aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 7, 84. 11 vezes 84. Deixa eu aproveitar aqui esse cálculozinho do 11 para fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube falando de por que ninguém me ensinou isso na escola. Nesse caso é para a multiplicação do 11, tá certo? Todo caso que você tiver uma dezena, no caso 84, quiser multiplicar por 11, qualquer dezena, você faz sempre a mesma coisa. Ó, eu vou sair do meio que eu vou escrever aqui em cima, aqui assim, ó. Deixa eu abrir aqui assim, só para trazer uma coisinha aqui diferente, só nesse espaçozinho aqui, ó. Digamos que eu quero, por exemplo, 33 vezes 11. Eu digo que até que encabra as perninhas. Eu faço ó, o 3 e o 3, eu deixo um espacinho entre eles e somo. Quanto é 3 mais 3? 6. 363. Tá certo? Eu quero, sei lá, eu quero 72. 72 vezes 11. Eu abro as perninhas do 72, faço 7 mais 2, 9.792. Nesse nosso caso, e aqui até deixei de fora por um detalhezinho. Olha o 84. 84 vezes 11, faço 8, 4. 8 mais 4 dá 12. Então, eu coloco o 2 aqui e deixo um umzinho aqui. 8 mais 1, 9. 9 e o resto, 924. Como a nossa questão fala em quê, hein? Perdão, é inferior a 980, lindo e maravilhoso. Inferior a 980, 924, gabarito verdadeiro. Imagino que pode estar surgindo uma duvidazinha aqui com vocês. Vamos bater um tete-a-tetezinho ainda com relação a essa questão. Mas, PH, eles não trocariam de assessoria? Não seria uma assessoria diferente para eles? Se ele tivesse, digamos, nominado essas assessorias, eu quero uma assessoria de almoxarifado, eu quero uma assessoria de contas a pagar, enfim, se ele colocasse, nominasse as assessorias, aí sim seria um caso de arranjo. Nesse caso, como ele não falou, ele só pede os chefes, esses são chefes, eu quero escolher os chefes, esses são chefes, tanto faz se o menino for o que é Ginaldo for o primeiro escolhido, se o Geonovaldo for o segundo, não vai interessar.
essa situação. Por isso que nós vamos trabalhar com combinação nesse caso, tá certo? Tem mais um tempinho, vamos dar uma olhada nesse segundo item para a gente começar agora. A gente vai começar a nossa evolução. Vamos brincar um pouquinho, tchutchuquinha da melhor qualidade. Nessa aula e na outra também vamos fazer alguns exercícios a esse respeito. Vamos lá, deixa eu aparecer aqui, tá aqui, vamos para o segundo item. Se exatamente 4 assessorias específicas forem chefiadas por mulheres, então será superior a 400 o número de maneiras de se selecionar entre os 12 candidatos os funcionários para chefiarem todas as 6 assessorias. Vamos brincar um pouquinho. Note, mudou um pouquinho a ideia. E aqui vale o detalhe para a gente. Essa especificação que ele nos colocou, digamos que eu tivesse uma outra questão aqui embaixo, tá certo? Ela vale apenas para essa, tá? O meu enunciado é a visão geral. 4 funcionários, 8 funcionárias, 12 para escolher 6 assessorias, né? 6 chefes dessas assessorias, tá? Qualquer outra situação só vale para o item que a gente vai querer trabalhar. Então, nesse nosso caso, ele quer 4 assessorias forem chefiadas por mulheres, tá certo? Vamos lá para nossa telazinha, brincar um pouquinho, vamos ver se vai dar tempo a gente finalizar nessa daqui. Deixa eu apagar a tela, né? Pra cá. Vamos resumir um pouquinho o que está escrito lá para a gente no segundo item, né? No item 2 da questão 45. Bom, de novo, né? Eu tenho ao todo 12 funcionários, e eu tenho aqui 8 mulheres e 4 homens. Só que agora ele me pede uma situação diferente. Ele quer que daqui eu escolha. Deixa eu até trocar aqui. Deixa eu tirar você daqui. Ele quer dessas 8 mulheres que eu escolha 4 chefes. Não é isso mesmo? Se exatamente 4 assessorias forem chefiadas por mulheres, ou seja, dessas 8, eu quero escolher 4. Logo, sobraram quantas para os homens? Sobraram 2 chefias. Vamos para um tete-a-tete aqui? Olha só para o tete-a-tete. Só aqui mesmo, aqui tá bom. Olha só. Agora uma situação diferente. Antes eram as 6 secretarias, 6 assessorias para dividir entre os 12. Perfeito. Só que agora ele me disse, vamos ler de novo aqui, pega os teus alfarrábios, ó. Se exatamente 4 assessorias específicas forem chefiadas por mulheres, ou seja, das 8 mulheres, elas vão disputar, elas vão ser escolhidas para 4 chefias. O que sobrou então? Sobraram 2 chefias, 2 assessorias que logicamente vão para os homens, que eu tenho 4. Então, olha o pensamento da gente agora. Bom, já vimos que nesse caso eu vou trabalhar com combinação. Eu tenho combinação de 8 para escolher 4. Depois, eu tenho combinação de 4 homens para escolher 2 chefes. Ok? Ficou clara essa situação? Já tínhamos visto que era uma situação de combinação aqui também. E agora? Aí olha o pensamento da gente que a gente tem que ter agora, tá certo? Por enquanto sem cálculos, tá? Por enquanto sem cálculos. Vem para cá. Eu vou calcular um valorzinho aqui, 8, perdão, deixa eu até colocar, vamos colocar esse valorzinho. Eu vou calcular combinação de 8 4 a 4. Quando eu encontrar o valorzinho esse aqui, isso aqui é o total de chefes mulheres. Depois eu vou calcular combinação de 4, 2 a 2. Isso é o total de chefes homens. Agora pergunto a vocês,
Depois que eu encontrar esses resultados, o que é que eu faço? Eu somo ou multiplico? Olha o pensamento, quantas secretarias eu quero, perdão, quantas assessorias eu quero calcular? Eu quero calcular 6, eu quero encontrar o número de maneiras para todas as 6 assessorias. No primeiro cálculo das mulheres, combinação de 8, 4 a 4, eu calculei 6 assessorias? Não, eu calculei 4, eu calculei uma parte, a parte das mulheres. Quando eu fizer combinação de 4, 2 a 2, eu calculei as 6 secretarias, as 6 assessorias? Não, eu calculei 2 assessorias, uma outra parte, a parte dos homens. E nós estudamos quando a gente calcula a parte, as duas partes, e quer o valor total, eu tenho que multiplicar. Princípio multiplicativo nesse caso. Perfeito, meu povo? Vamos aqui para nossa telazinha, tirar daqui, tirar daqui, daqui a pouco a gente volta calculando esses valorzinhos, já pega os alfarrados, já calcula, vamos ver se a gente vai bater o nosso resultado aqui, certo? Na próxima aula a gente volta com novos exercícios para fixação desse conceito de arranjo e combinação. Até daqui a pouco. Beijo no pai e na mamãe.